Eita glória! Eu quero compartilhar nessa tarde uma palavra que fica no livro de Tiago, capítulo 1, e diz assim, que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas à saúde. Ou seja, vem comigo nessa tarde, Dê, porque nós vamos falar de algo assim tremendo da parte do Senhor. Então, o versículo 1, ele é uma palavra onde o Senhor ele trouxe uma sabedoria para Tiago, e Tiago ele escreveu para nós cristãos. Então, o versículo de número 2 diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha só o que diz esse versículo, irmãos. O Tiago ele está nos ensinando, nos orientando para que a gente venha ter gozo, né? Para que a gente venha ter, considerar, né, um gozo, um motivo, né, de grande alegria no fato de estarmos passando por várias tentações. Então, uma pessoa que não é cristã, que não conhece Cristo, ela não vai entender como é que você está passando por uma provação e você tem que ficar feliz. Então, é uma coisa assim que é inexplicável. Deus é inexplicável. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aleluia. Ou seja, a prova ela vai sempre produzir nas nossas vidas, né, a paciência, porque a fé ela vai produzir paciência. Então, o Tiago diz que a gente tem que ter paciência, porque a obra de Deus é perfeita, que é no tempo dele, não é como nós queremos, não é como a gente acha que deve ser. Então, para que venha a ser completo, sem faltar em coisa alguma, é necessário que a minha fé e a tua fé produza paciência, e isso é maravilhoso. Então, o versículo de número 5 fala assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lança em rosto a ser-lhe dada. Ou seja, Deus, ele vai dar sabedoria para nós, só que essa sabedoria ele não vai colocar no nosso rosto. Não tem como você chegar em determinado lugar e você encontrar alguém e você dizer, nossa, você olha para fulano e veja sabedoria. Não, ele não coloca a sabedoria em rosto. A sabedoria nossa, ela tem que vir no nosso falar. Então, Tiago vai advertir muito sobre o falar. E aí, que a gente possa, sim, buscar no Senhor, né, a sabedoria. Porque a todos ele vai dar. Só que lembrando que não dá para identificar quem é sábio e quem não é sábio só de olhar para o rosto, né? Se conhece uma pessoa sábia no abrir da sua boca, né? Então, vamos para o 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou seja, onde há dúvida, não tem Deus. Onde há dúvida, certamente vai ter, né, uma manifestação que ela é maligna. Então, o versículo 7 diz assim: Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, irmãos, o que mais temos visto hoje são pessoas inconstantes, né? Sou ministra e às vezes eu ministro ali na igreja e eu vejo que a igreja está recebendo, sai animada e feliz da vida, agora sim, agora eu vou mudar, agora isso, agora aquilo. Só que o vento, a onda do mar, ela é comparada a uma pessoa inconstante. Porque certamente vem uma provinha que seja, você se mostra inconstante.
Então, essa palavra diz que nós não devemos sermos inconstantes, porque o homem que tem um coração dobre, o homem que tem o seu coração voltado para as coisas, né, mundanas, ele vai ter sempre esse problema. Então, assim, o coração dobre quer dizer uma mente dividida. Então, assim, quem tem mente dividida, ele oscila. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Então, fica bem complicado. Então, assim, vamos lá. Mais o 9. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, assim, deixa eu ler o 11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ou seja, que isso quer dizer que nós não precisamos correr atrás de determinadas coisas para vivermos de aparência. Porque o rico, ele vive de aparência, mas o rico, ele é comparado à flor que murcha, a flor que vai murchar. Então, assim, você compara o rico com uma roseira que tem flores frondosas, lindas, só que no fim do dia, depois que o sol passa, ela vai estar murcha. E assim é o rico. Então, que nós não viemos buscar, vamos lá. O versículo de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ou seja, bem-aventurado é você que sofre a tentação, porque vai ser aprovado, vai ser de uma maneira provado de alguma forma, mas Deus tem ele como bem-aventurado, porque ele vai receber a coroa da vida. O rico, por isso a palavra diz que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico dar o reino dos céus. Porque o rico, na sua prepotência, ele é só Deus na causa. Então, assim, o rico, ele não teme o Senhor como aquele que é bem-aventurado, aquele que sofre a tentação, aquele que sabe que está sofrendo, mas que está sendo provado, mas no fim ele vai receber a coroa da vida. Então, o versículo 3 diz assim, 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, não tem como você dizer que Deus está te tentando, porque quem te tenta é os desejos da carne, é o espírito maligno, né, os frutos da carne. Então, Deus ele não pode jamais te tentar. Né? Não tem como, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o versículo 14, em outra versão, quer dizer assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, não é Deus que nos tenta. É nós que somos tentados, é nós que decidimos fazer aquilo que é errado. E não tem como, eu vejo algo que atrai os meus olhos, eu não posso achar que Deus está me tentando, é a minha carne que está sendo tentada. Então, que a gente possa mudar, né? Lá na frente nós vamos ver que Tiago ele vai nos instruir, né, a ter essa consciência de que não é de qualquer maneira que se pede. Então, o versículo de número 15, ele fala assim, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, a gente, com a nossa maneira, com a nossa concupiscência, com o nosso pecado, a gente vai entender que isso vai gerar e acabamos dando à luz. A gente gera tanto aquilo que a gente quer que a gente acaba dando à luz o pecado. E o pecado ele é comparado e ele é consumado, e quando ele é consumado ele gera morte, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então o 16 diz assim, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança e nem sombra de variações. Então, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, o dom é de Deus, tudo que vem de Deus é perfeito e tem que vir do alto, porque assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o Senhor, Ele nos gerou, né? Ele trouxe para nós, sobre nós, uma decisão. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Então, é nessa uma palavra como essa que a gente vai ver acerca das provações e das tentações, que a gente vê a grandiosidade de Deus. Então, vamos para outra coisa muito importante, que é o 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, a gente precisa entender que o que Tiago queria dizer para nós é que nós falamos mais do que ouvimos, né? E quando a gente fala mais do que o que a gente ouve, somos tentados a irar-se, né? E a Bíblia diz aqui que nós temos que ser tardio em irar-se, né? Não estou dizendo que você não pode se irar nunca, porque é demais, nós somos seres humanos, mas que sejamos mais cautelosos, mais prudentes, né? Bem mais inteligentes, porque é isso que o Senhor quer com este livro. Então, 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós engestada, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia. Versículo de número 21 diz assim, né? Livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, que devemos aceitar humildemente a palavra implantada, para que a gente possa ser salvos, para que venha salvar a nossa alma. Ou seja, que o Senhor quer com isso é que a gente venha a entender a importância de um versículo como esse. O 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, sabe aquela coisa que você ouve muito, que fulano pregou, mas não vive? É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que a gente tem que ser cumpridor da palavra, não somente no ouvir, não somente como ouvintes, mas que a gente não venha se enganar, né, com falsos discursos, que a gente não venha se enganar com coisas que a gente fala e ao mesmo tempo não tem convicção do que está falando. Aleluia. Vem comigo, GD. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu do que era. Entende isso? Olha que profundidade tem esse versículo. Quando nós somos somente ouvinte e não cumpridor, somos semelhante, né? Aquele que contempla o espelho. Você vai na frente do espelho, você olha, você vê água, daqui a pouco você não lembra mais nem do seu rosto. Então é muito sério o que Tiago está querendo, né, nos advertir. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, assim, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Então, muitas pessoas religiosas hoje, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, aonde que a palavra do Senhor diz que o livro dele, a Bíblia, ela não é um livro de não pode, ela é um livro de escolhas. Entende? Então, eu escolho refrear minha língua, eu escolho a ter domínio próprio, eu escolho ser bem-aventurado. Então, assim, onde ele fala, né, do religioso que se não refreia a língua, em vão, ele é o religioso, ele tem uma religião vã. Então, assim, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, o que acontece? O que acontece nesse versículo aqui? Esse versículo é muito interessante, porque se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, ele engana-se a si mesmo, ele não é o que ele diz ser. Então, o que acontece? O versículo 27
ele é um complemento. Ele diz assim, que a religião ela é imaculada. E ela é essa, a religião a qual o Senhor quer, é que eu venha cuidar dos órfãos, tu venha cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, aquele negócio. Como é que eu posso ser religiosa, posso ser uma mulher de Deus, se eu vou ajudar, deixar de ajudar o meu próximo e ajudar aquele que você nem conhece? Às vezes você é tão religioso, querendo mostrar que você é religioso, que você faz, que você entra em grupos e você ajuda ONGs, e você faz isso, e você faz aquilo, e você não consegue ver a necessidade do que está ali do seu lado. Então, assim, que venhamos, o que Tiago quer é que, antes de qualquer coisa, venhamos praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus é começar de dentro de casa, é de dentro para fora. Não é de fora, não é os de fora. Ah, pastora, você está me ensinando a ser egoísta? Não. Eu estou te dizendo que primeiro você observa o teu próximo, porque a palavra do Senhor diz que é necessário que você ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se tu ama o teu próximo como a ti mesmo, então não seja inconstante. Olha ao teu redor, entendeu? Porque assim, se tu ama o teu próximo como a ti mesmo, é aquele negócio. Você nunca vai deixar, você se ama, você nunca vai deixar, né, de tomar o seu banho, de comer, de se cuidar. Então, assim, é como a ti mesmo. É aquilo que você não quer para você não dá para os outros. Não é aquilo que está sobrando que você vai dar, entendeu? É um repartir, é algo que Tiago quer que a gente entenda, e ele quer que eu e você faça uso da prática da palavra. Somos pregadores, então temos que pregar e viver conforme a palavra ensina. Amém? O porquê desse vídeo? Nós estamos numa semana, né, na igreja sobre Tiago, e eu tenho alguns irmãos que deixaram, não tiveram tempo para, né, para estar nesta aula. Então eu estou fazendo isso para que você venha ser, né, instruído, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Logo depois vai ter a segunda parte, o segundo capítulo, e você vai, né, ouvindo e entendendo que essa palavra é para você, cristão, e para você não cristão, que Deus tem um chamado e que vai chegar a sua hora. Então, queridos, em nome de Jesus, né, seja prudente na hora da tua aprovação, tenha alegria, tenha gozo naquilo que o Senhor está fazendo sobre você, não importa o que é, e seja uma pessoa que pratica a palavra de Deus, como ela diz aqui, né? Não seja somente ouvinte, mas lembrando que eu vou te dizer outra vez, seja você, em nome de Jesus, aquela pessoa que esteja o tempo todo pronto para ouvir, né? Tardio em falar e principalmente tardio em irar-se. Amém, irmãos? Vigia, porque essa semana o Senhor vai te abrir os olhos de uma maneira a qual você vai dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz desses anos da minha vida? Então, irmão, seja paciente, assista esse vídeo todo. Amém? Que Deus te abençoe, que você não venha se desfazer daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que você venha ser em todo o tempo uma pessoa, né, bem-aventurado, porque a palavra diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida. Tem promessa mais linda do que essa, irmãos? Então seja abençoado nessa tarde, que Deus te abençoe e que você possa, sim, assistir e indicar esse vídeo para aquele a qual você sabe que precisa ouvir. Amém? Que Deus te abençoe.